O nome disso é Mundo, diretamente das terras tradicionais dos povos Algonquin e Anishinaabe. Meu nome é Erika Jurt e esse é o podcast de quem vai embora, mesmo que volte. Olá, ouvintes! Chegamos a mais um episódio do Onden, dessa vez com o retorno da entrevistada do episódio 178, a Jaqueline Costa, que agora voltou para contar de outros 2 lugares onde ela morou. Antes da gente começar o episódio, eu gostaria de dar um aviso especial sobre o Apoia-se. Quem entrou lá recentemente deve ter notado que as recompensas mudaram. A gente deu uma ajustada para fazer recompensas que fossem legais para vocês e também que a gente conseguisse entregar sempre com regularidade, porque as recompensas físicas não estavam dando muito certo de como a gente tem se organizado agora. Então agora tem até a possibilidade de você gravar um episódio com a gente, se você quiser. Então, se você ficou interessado, dá uma olhada no apoia.se/onden e colabore para ajudar a gente a manter todos os nossos podcasts no ar. Se cada ouvinte doasse só R$1, a gente já cobria todos os custos que a gente tem com os podcasts e poderia começar até a pensar em fazer mais podcasts por mês, quem sabe. Ok? Então, obrigada por ouvir e vamos pro episódio. Aqui é Jaqueline Costa. Eu já falei uma vez com vocês de algumas minhas experiências morando no Gabão e hoje eu vou contar um pouco sobre minha experiência morando em Neuquén, que fica na Patagônia Central da Argentina, e também morando em Istambul, na Turquia. Oi, Jaqueline, seja bem-vinda de volta. Depois de ter aparecido no 178 do Onden. Só para relembrar os nossos ouvintes, como foi que você foi parar em tanto país diferente? Bom, eu fui parar em tanto país diferente porque eu tenho um comichão interno, na verdade. A verdade verdadeira é essa. Sempre tive desejo de viajar, de conhecer o mundo todo. Então, eu fui procurar alguma profissão que me desse essa oportunidade. Eu trabalho com petróleo, eu sou engenheira, e eu procurei especificamente uma oportunidade, uma empresa que me proporcionasse muitas viagens. Eu passei, então, a integrar a equipe internacional de uma empresa prestadora de serviços de petróleo, e dentro do meu contrato, basicamente, a ideia do contrato é exatamente essa, que você forme pessoas com capacidade de trabalhar em diferentes ambientes, tanto diferentes no ponto de vista técnico do petróleo, quanto no ponto de vista administrativo, leis, ponto de vista do país. Então, por conta disso, eu fiquei pulando de país em país. Eu não fiquei mais do que 4 anos em nenhum país. Saí do Brasil em 2007. Então, desde 2007 que eu estou nessa vida de cigana, graças a Deus. E foi assim que eu consegui essa experiência toda. Uhum. Você sabe que recentemente a gente teve uma entrevista com uma brasileira que hoje em dia está no Uzbequistão, mas que ela também a cada 2 anos muda de país. E uma coisa que ela falou foi que ela aprendeu a viver desapegada, né? Ela só tem uma mala, põe as coisas tudo na mala, se muda, toda vez que você se muda de país, você leva só uma mala de roupa, e é isso, né? E depois o resto você compra ou aluga, ou enfim. Como é que você faz? Então, é bem interessante. Pela primeira vez na minha vida, aqui morando, eu agora estou morando em Buenos Aires, na Argentina, e pela primeira vez eu tenho móveis. Olha só! Móveis meus mesmo, pela primeira vez, porque a empresa está pagando para tirar de mim essa liberdade de viver por um tempo longo num lugar e tal, né? Ela está pagando pelo meu desejo de viajar tanto. Uhum. Então, com isso, ela também ela paga um adicional para habitação e dentro desse adicional me permitia alugar casas já mobiliadas. Uhum. Porém, aqui na Argentina, esse tipo de aluguel não é muito comum aqui em Buenos Aires. Em Neuquén, sim. Uhum. Porque Neuquén é uma cidade petroleira, então você tem muitas pessoas
com esse estilo de vida. Uhum. Buenos Aires já não. Então, os apartamentos aqui que eu encontrei mobiliados, eles ou não estavam num bom local, ou os móveis eram muito velhos, muito ruins, né? Ou o próprio apartamento muito ruim, quer dizer, não estava legal. E aí eu acabei optando por, então, alugar um apartamento sem móveis e comprar móveis, mas assim, os móveis que eu tenho são muito simples, tá? Eu tenho um futon, uma cama, não tem muita coisa, não. E sim, a gente pratica realmente o desapego. O meu grande apego são com as lembranças. Eu tenho, você vê aqui, eu tenho porta-retratos, eu tenho lembranças de viagens. E esses são os grandes apegos porque eles contam a minha história, viajando por tantos países, morando em tantos países. Dentro da minha profissão, não apenas eu tive os países em que eu morei, mas não apenas os países que eu morei. Eu também tive países em que eu não estive morando realmente lá, mas eu passei algum tempo realizando 1 ou 2 trabalhos. E você coleciona memórias de lá também, memórias afetivas, pessoas que você conheceu, uma feirinha de artesanato que você visitou. Então, essas são as grandes coisas que eu tenho apego, porque contam a minha história ao longo desses anos. Agora, o resto, móveis, roupas eu tenho um número fixo de itens de vestuário, né? um número fixo de camisetas, um número fixo de calças. E quando eu compro uma camiseta nova, eu dou uma camiseta velha. Sempre assim. Ótimo. Já aconteceu de você se mudar tipo, quando você tá se mudando de um lugar pro outro, são 2 lugares com um clima completamente diferente, você precisa refazer o guarda-roupa do zero, assim? A primeira mudança foi assim, a segunda também. Ah, é? Logo de cara. Logo de cara foi assim, porque eu morava no Rio de Janeiro, eu morava em Macaé, né? Porque eu trabalhava lá, cidade do petróleo, né? E clima do Rio de Janeiro, clima quente. Eu não tinha casaco. Eu tinha um casaco que eu não usava, na verdade, porque não tem por que usar casaco no Rio de Janeiro. E eu estava batalhando por essa oportunidade de sair do Brasil. Então, finalmente, eles me ofereceram uma oportunidade. A oferta foi feita em novembro de 2007, ou seja, pleno verão do Rio de Janeiro, 45 graus, todo mundo sabe como é que é, uma delícia. E era para ir para a Escócia, para Aberdeen. No inverno, delícia. Do verão do Rio de Janeiro para o inverno escocês, imediato. E eu nem perdi meu tempo tentando comprar roupa no Brasil, porque eu sabia que ia tentar. Melhor ir sem nada, nem despacha mal. Exato. Então, eu compro quando chegar lá, porque eu vou comprar mais barato lá e a roupa realmente vai ser para o frio de lá, né? A roupa que eu comprasse no Rio não ia aguentar. Então, quando eu saí do Brasil em 2007, eu saí do Brasil com uma mala e uma bicicleta. Você levou a bicicleta? A minha bicicleta, ela me acompanha. A minha bicicleta, eu faço questão, minha bicicletinha velha, mas ela vai comigo para onde eu vou. Ai, que demais. Porque ela tem uma memória afetiva também. Essa bicicleta foi presente de uma amiga. Então, ela vem comigo, ela anda comigo. Andou por várias estradas já nesse mundão. E eu saí do Brasil com uma mala e uma bicicleta. E aí, cheguei no frio escocês, sem condições. Comprei roupas, então, comprei casaco na Escócia. Aí, na Escócia, em Aberdeen, eu morei por 2 anos. Então, outubro de 2009, novamente, entrando no inverno escocês, o meu chefe falou assim, bom, você agora, sua carta de transferência já está assinada, você vai para sua próxima locação. Ótimo, onde é? Congo, na África. Vende todos os casacos. E é clima equatorial, né? Clima equatorial, delícia. Aí eu saí, que é um clima diferente também, é muito quente, mas é diferente do Rio de Janeiro, porque é um clima, todos os dias chove bastante, né? Sim. Aí, vamos doar todos esses casacos aqui, né? Não deixa 2, porque vai que amanhã E realmente o amanhã foi amanhã mesmo. Então, no Congo, eu fiquei 4 anos entre Congo e Gabão nessa época. Fiquei 2 anos no Congo, fui para o Gabão, fiquei 1 ano no Gabão, voltei para o Congo. E aí, do Congo, depois desses 4 anos num clima equatorial delícia, eles me mandaram para a Noruega. Então... É bom que eles vão alternando.
amplitude térmica. Então, assim, eu até brinco, porque agora, por exemplo, tá frio e eu tô de camiseta, né? O pessoal pergunta se você não sente frio e tal. Eu falei, gente, depois da minha experiência de vida, hoje em dia, para mim, temperatura amena é qualquer coisa entre 10 e 30 graus. Sim. Para mim, qualquer coisa ali, 10 e 30, qualquer coisa ali, para mim tá bom. E como a pandemia afetou sua vida de trabalhadora viajante, né? Que se mudava tanto. A pandemia me afetou pra caramba. Uhum. Pra caramba. Porque justamente antes do início da pandemia, no final, setembro de 2019, até de 2017 a 2019, eu exercia uma função de gerente de operações para Argentina, Bolívia e Chile, na empresa que eu trabalho. E aí, em setembro de 2019, final de setembro, início de outubro de 2019, o diretor do departamento me falou que ele ia me transferir de função, que viria uma pessoa para me, né, já tinha decidido quem ia me substituir naquele cargo, e que eu seria gerente global de qualidade do departamento. E por isso eu vim morar em Buenos Aires, para poder ficar perto, né, aeroporto internacional. E os termos do contrato, né, não exatamente está no contrato, mas o combinado da função seria: eu dividiria o meu tempo, metade do meu ano eu ia estar viajando, visitando todos os países onde a gente trabalha, né? E a outra metade eu ia fazer home office. Então, e acabou que eu só consegui fazer isso até março de 2020. Então, exatamente março de 2020, um dia antes de fecharem os aeroportos de Buenos Aires, eu estava chegando da Alemanha. Eu cheguei no sábado e no domingo fecharam os aeroportos, não deixaram mais ninguém entrar. Estava esperando eu chegar. E aí, desde então, eu estou só no home office. A parte da viagem ficou para trás. Agora devo retomar, né, devagar. Vamos ver, com a vacinação, porque a própria empresa tem o protocolo dela de saúde nesse caso. A gente não expor os funcionários sem razão. E eu viajava, e a minha viagem para os países, para os outros países onde a gente trabalha, é para efeito de auditoria, para observar os trabalhos, para dar treinamento, e coisas que não são críticas, né? São necessárias, mas não são emergenciais. Então, vai ficando, né? Vai ficando. Então, assim, eu era para eu estar viajando para caramba. O momento da minha vida em que eu mais ia viajar, na verdade, eu acabei tendo home office total. Eu imagino que você devia estar super animada, né? Para poder viajar para todos. E aí... Muita coisa. Eu já estava planejando até fechar meu apartamento. Falei, não, eu passo metade do ano viajando pelas locações, a outra metade viajando por outros países. Porque eu não preciso, eu posso estar trabalhando, basta ter uma conexão da internet, né? Fazer home office, eu bastaria ter uma conexão da internet. Mas aí aconteceu a pandemia. E aí eu estou em casa. Agora é paciência pra gente ver o que acontece depois, né? Exatamente. A maioria das perguntas que a gente recebeu dos ouvintes, quando eu falei que eu ia te entrevistar de novo, era sobre a Turquia. E eu acho que Neuquén é bem pouco conhecida, né? Quando a gente fala em Argentina, a gente primeiro pensa em Buenos Aires, aí talvez a gente pense em Bariloche, mas meio que acaba aí. Eu acho que pouquíssimas pessoas no Brasil conhecem Neuquén. Na verdade, assim, cidades do petróleo não são exatamente conhecidas. Em geral. Em geral. Fora do Brasil, você não vai conhecer ninguém que seja fora do petróleo que saiba onde fica Macaé, onde fica Mossoró, Aberdeen, na Escócia. Quem é que sabe onde é que fica Aberdeen? Stavanger, Noruega. Só quem é do petróleo. Porque não são exatamente cidades turísticas. Istambul é uma situação à parte, porque, na verdade, Istambul nem é uma cidade petroleira, né? É uma cidade famosa por poços de petróleo. Foi um projeto especial, um início de
exploração ali. Mas Istambul já tem toda uma história, né? Uhum. E por isso, Neuquén, então, não é, sendo uma cidade petroleira bem pequena, não é muito conhecida mesmo pelos brasileiros, o que é interessante porque na Argentina tem brasileiro pra caramba, Uhum. tem brasileiro pra caramba, e acaba que o espanhol argentino, o portenho, né, ele tem muitas palavras que a pronúncia se aproxima do português do Brasil, e tem muitas palavras que são em português realmente, né? E é muito engraçado porque eu não falo espanhol da Argentina, eu aprendi espanhol com os meus amigos da Colômbia e da Venezuela. Então eu falo a palavra em espanhol e eles me falam com a palavra em português. Fica uma conversa maneira. Mas a área de Neuquén é muito, muito interessante porque lá foi encontrado não em Neuquén exatamente. Neuquén, você tem a cidade de Neuquén e você tem a região. Uhum. E ali naquela região foi encontrado o fóssil de dinossauro do maior dinossauro do mundo, o gigantossauro. Que legal. É aquele pescoçudo, assim, que tem um rabão também? Exatamente. 2 grandes dinossauros foram encontrados lá, o gigantossauro foi encontrado lá e o argentinossauro, nome maravilhoso. Eu adoro. Eu quero que a gente tenha o brasilossauro, não sei o que o dia que eu encontrar um fóssil, eu vou batizar ele de brasilossauro. E você tem, então, um museu nessa região, eu esqueci agora o nome do museu, me perdoe. Mas procurem, procurem na internet, vocês vão ver, que você tem esses esqueletos expostos, esses fósseis expostos, e você tem uma área arqueológica que você pode visitar também. É bem interessante aquela... Que legal. Então eu imagino que, assim, a região da Patagônia Central seja bem diferente do que a gente conhece como Buenos Aires, né? Bastante. Na verdade, assim, toda a Argentina, Buenos Aires, ela difere bastante de todo o resto da Argentina, porque ela é realmente uma megalópole no conceito da palavra. Os edifícios aqui, você percebe que realmente a região era muito rica. O que se gastou para a construção dos edifícios, das grandes avenidas aqui, você percebe que estavam querendo, né, e fizeram, não querendo, eles conseguiram expor a riqueza da região e se espelhando nas grandes cidades europeias e tudo, né? E você meio que não encontra isso indo para outras partes, né? Você vai mais para o interior, a arquitetura é diferente, o clima de Neuquén é bem diferente daqui, né? O clima de Neuquén, então, Patagônia Central, você está próximo da fronteira com o Chile, próximo dos Andes, então você tem quando neva nos Andes, você tem o vento vindo de lá, que resfria toda aquela área. Então é bem frio aquele pedaço, é seco também. Seco, o clima é muito seco, vegetação rasteira, né? E Buenos Aires não, Buenos Aires é um clima úmido, aqui não esfria tanto assim. Comparado com... E salvo mudanças climáticas que a gente está experimentando hoje em dia, mas não esfria tanto assim, né? A vegetação é outra e a cultura também é outra, né? A cultura, para quem já teve a oportunidade de visitar Buenos Aires, sabe que em cada esquina dessa cidade aqui tem um teatro. Eles têm uma paixão pelas artes muito grande, eles têm musicais, casas de shows espalhadas por toda a cidade. Em Neuquén tem um cinema, não tem teatro, até onde eu me lembro. Se tem algum teatro em Neuquén é pequeno, né? Embora Neuquén não seja uma cidade pequena. Mas essa conexão com a vida cultural não é tanta como é aqui em Buenos Aires. A vida noturna também não é como é aqui, né? Imagina. Pois é. E aí você pega outros assim, Bariloche. Bariloche é uma cidade turística, ela vive em função do turismo e principalmente em função dos turistas brasileiros, né? Então já é uma outra pegada. E se você descendo a Patagônia, porque sempre que a gente fala da Patagônia, sempre na nossa mente vem imediatamente a Patagônia. É o do sul. Isso. Né? A gente pensa imediatamente no sul. Terra do Fogo, enfim.
Exatamente, que aí já muda tudo de novo, né? Muda toda a vegetação e volta ao ponto de que então está mais voltada para a parte de turismo. Aliás, vale muito a pena conhecer a Patagônia, o sul da Argentina é muito bonito, frio pra caramba, mas é bonito pra caramba também. Vale conhecer. Vale mais do que Bariloche. Para quem não esquia, né? Para quem vai para esquiar, realmente, no sul você não vai conseguir estações de esqui, mas para conhecer pela natureza, pelos passeios que pode fazer. Sim. É bem legal. Tá na minha lista de lugares que eu quero conhecer um dia. Conheça. Um dos lugares mais bonitos que eu já visitei, eu já estive em muitos lugares bonitos, mas assim, em termos de natureza, um dos lugares que eu fui e recomendo todo mundo, porque o visual que você vai ver lá é inigualável, você não vai ter parecido em outro canto. Ver os glaciares na Patagônia, né? Então, eu fui 3 vezes. Então, realmente muito bom. Eu fui a primeira vez e depois foi algum amigo querendo, já que vamos lá de novo, vou. Minha irmã já que me leva lá, levo. Né? Então, é muito bonito mesmo. É uma experiência única, que você vai vivenciar com os glaciares, você não vai ter igual. Vale muito a pena ir. Então, mesmo viajando tanto, você ainda arruma tempo para repetir os lugares que são muito legais. Então, isso não é usual da minha parte. Não é usual da minha parte. Né? São poucos lugares que eu faço isso. São lugares, né? E geralmente é porque eu tenho alguma coisa muito, muito especial para mim ali. E eu tenho uma coisa também de querer que, assim, quando o lugar é muito, muito especial, muito, muito bonito, eu quero que as pessoas que eu amo tenham essa experiência também, né? Foi o caso com os glaciares. A primeira vez que eu fui com 2 amigas e eu tive uma experiência fantástica. Então, eu falei com a minha irmã, falei, cara, é muito, muito bonito. Ela falou assim, então eu quero ir, vamos, eu vou. E depois uma outra amiga, a mesma coisa, já que você vai comigo? Vou. Tiro férias, vamos lá de novo. Então não é sempre que eu faço isso, porque ainda tem muito lugar no mundo para conhecer. Sim. Mas se for para repetir uma experiência maravilhosa com uma pessoa, né, especial e tal, eu vou. Mas não é comum, não faço isso sempre. Então você já passou tanto por cidades grandes e cosmopolitas, como cidades menores, às vezes não menores em quantidade de gente, mas menores não são grandes centros, né? Sim. Então, qual a diferença maior para você entre se morar num lugar como Istambul, que é uma cidade muito global, né, muito dinâmica, em relação a Neuquén? Olha, eu acho que o grande diferencial para quem está vivendo lá, para quem vive nessas cidades, o grande, grande diferencial é a velocidade que você leva a sua vida. É uma coisa interessante quando você está num grande centro, como Buenos Aires, como Istambul, como São Paulo, que tudo é muito acelerado, tudo é muito, muito acelerado. Você leva uma vida acelerada. E aí você, sem se dar conta, você está andando na calçada e o seu passo está apressado. E tudo é muito para ontem. E qualquer atraso te deixa muito nervosa. Então, a velocidade com que você leva a própria vida é o grande diferencial para mim. Você, numa cidade pequena, não existe toda essa pressa. Você não precisa sair cedo. Se você não sair naquele minuto, você vai pegar um engarrafamento enorme. Não, você não vai pegar aquele engarrafamento enorme. Tá tudo bem, pode ir mais tranquila. As distâncias também não são tão grandes. De repente, você pode ir caminhando. Você muda a forma como você leva a sua vida. Você, sem perceber, você muda a sua velocidade. E eu estou em Buenos Aires pelo meu trabalho, gosto da cidade de Buenos Aires, como gosto do Rio de Janeiro, né? Mas eu estou louca para voltar a morar numa cidade pequena, porque as pessoas correm demais aqui. E eu vim morar num bairro que é afastado do grande centro de Buenos Aires. Eu moro em Buenos Aires, não moro na grande Buenos Aires, mas eu moro num bairro que ele é afastado do microcentro, de Palermo, dos bairros que são mais badalados. Porque eu não consigo mais com tanta badalação, sabe? Eu não consigo mais com as pessoas correndo tanto.
E eu sinto falta de viver numa cidade pequena, né? Sinto falta das pessoas estarem numa velocidade menor, né? De curtir, de sair de manhã, fazer uma caminhada até um café, ficar olhando a vida passar, curtirem esse momento. Essa é a grande, grande diferença que eu vejo. Claro que você tem outras coisas, né? Você vai ter, como eu mencionei, Neuquén tem um cinema. Buenos Aires tem uma miríade. Tem um teatro em cada esquina. Istambul, eu não tive a oportunidade de conhecer outras cidades na Turquia ainda. Ia estar nos meus planos de voltar de férias para conhecer outros lugares. Eu não tive a oportunidade, não sei se isso se repete em outras cidades, mas Istambul, uma coisa muito interessante é a quantidade de livrarias que tem na cidade. Eu nunca visitei uma cidade com tantas livrarias como Istambul. Mesmo? Porque eu ia perguntar das livrarias de Buenos Aires, né, que também são famosas. Então, pois não tem tantas. Buenos Aires tem suas livrarias, mas não tem tanta. Por exemplo, no bairro que eu moro tem um sebo de livros, mas não tem uma livraria no bairro que eu moro, por exemplo. Tem livrarias famosas, né? Mas Istambul tem uma livraria e um sebo e um café que você pode pegar um livro e ler em cada esquina, sabe? Eu nunca visitei uma cidade com tanta loja de livro como Istambul. Não sei se isso se repete nas outras cidades da Turquia, mas Istambul é assim. Então você tem uma vida, bares, bailes, lugar para dançar, a parte cultural que você não vai ter numa cidadezinha menor, né? Você tem um museu em Neuquén, você tem um cinema em Neuquén, mas aí você tem outras coisas para aproveitar também. E uma coisa que eu sempre falava, na época em que eu ainda morava no Brasil, na época que eu morava em Macaé, os meus amigos do Rio falavam que não sabia como eu conseguia morar em Macaé, porque Macaé, comparado com o Rio, não tem nada. E uma coisa que eu falava para eles sempre assim, gente, quando eu morava no Rio, eu não ia nem toda semana numa casa de show, te dirá toda noite. Então, assim, eu tô em Macaé, eu tô a 2 horas do Rio de carro, menos até se a pessoa quiser correr, mas eu não gostava de correr. Tenho essa pressa toda na vida. Então, assim, se eu quiser ir num show, eu posso marcar de ir num fim de semana, pego um hotel de uma noite, vou no show, saio para tomar uma cerveja, um chopp com os amigos, durmo no hotel, volto no dia seguinte. Essa necessidade, você precisa estar num local que tenha todas as opções, eu não tenho essa necessidade. E na época em que eu morava, como agora voltei a morar, como quando estava em Istambul, que tinha tantas opções assim, eu não aproveito dela todos os dias, eu passo uma vez por semana. Então, eu prefiro estar num local mais tranquilo, menos engarrafamento, e uma vez por semana eu vou em algum teatro. E como é fazer amizades ou conhecer pessoas, né? Eu não sei se você só se relaciona mesmo com as pessoas do trabalho, já que vocês têm a mesma... São as pessoas que você tem mais contato, né? E as pessoas que também estão se mudando toda hora. Então, você é uma pessoa que se entende mais do que... Acho que, né, todo expatriado sente mais ou menos isso. Eu sou uma pessoa... Eu tô ali no limiar entre o introvertido e o extrovertido, né? Eu brinco dos dois lados. Eu não sou uma pessoa que tenha problemas em conversar, mas eu também não sou uma pessoa que faça imediatamente amigos onde chega, né? Eu sou uma pessoa um pouco mais reservada com a minha vida e sou uma pessoa muito extrovertida quando estou entre amigos. Então, eu não sou uma pessoa que faça tantos amigos assim, conforme vai de um lugar para o outro. Eu achei que, por conta disso, nos locais por onde passei, eu só fiz amigos também expatriados. Não necessariamente apenas do mundo do petróleo, mas sempre amigos de fora daquela cidade. Mas depois, vendo amigos meus que se tornaram expatriados como eu, que fazem amigos de uma maneira mais rápida do que eu vi que eles também, o seu círculo de amigos também é a maior parte expatriados. E eu acho que isso é pelo negócio de que você, né, você é um estranho no ninho ali.
Então, as primeiras pessoas com quem você vai ter um contato maior, que você vai chamar para tomar uma cerveja no fim de semana, vai ser aquela pessoa que também não tem outra pessoa com quem tomar uma cerveja no fim de semana. Então, expatriado atrai expatriado. Agora, depois que você quebra um pouco o tempo ali na cidade, você, então, né, consegue, conhece pessoas. E aí vem aquele ponto que eu falei, eu sou uma pessoa um pouco mais reservada com a minha vida, é fazer amigos mesmo. Foram poucos em todos esses lugares, mas também foram poucos no Brasil, amigos de verdade, né? Mas fiz. E uma coisa legal disso tudo, né? Bom, duas coisas legais, né? A primeira é que você sempre vai ter um lugar para visitar quando você sair de férias. Sim. Você guarda um amigo em cada lugar do mundo, você sempre vai ter um lugar para visitar. Mas a outra coisa é que você quando você quebra essa barreira da diferença geográfica, né? A troca cultural é muito maior. Você faz um grande amigo, uma grande amiga que veio de uma cultura de repente totalmente diferente daquela que você tem, e isso proporciona abrir a sua visão muito mais, porque você está numa conversa aberta, você sabe que aquela pessoa tem uma visão diferente da sua, aquela pessoa veio de um mundo diferente do seu. E isso te dá um crescimento como pessoa, um crescimento humano muito rápido e muito gostoso. Acho que essa é a parte que eu mais amo dessa vida maluca que eu tenho. Muito legal. Algumas perguntas dos ouvintes. O Francisco José de Fortaleza, ele pergunta qual a experiência mais marcante sua nos dois lugares, no caso, na Istambul e Neuquén? Tive algumas experiências legais. Bom, vamos começar de um lugar comum. Eu sou uma pessoa que ama história, embora minha profissão tenha nada a ver com história, mas eu amo, cresci aprendendo a amar história, porque meu pai era um grande amante de história. E Istambul, você tem as 3 cidades que juntas formam o berço da cultura ocidental, né? E eu tive a sorte de conhecer as 3 cidades e morar numa delas. Então, Istambul, Roma e Atenas. E Istambul foi a última que eu conheci, das 3. Então, conhecer Istambul, terminar o ciclo, terminar as 3, para mim, já de início foi uma experiência marcante. E eu quero voltar a Istambul, eu quero voltar à Turquia, conhecer outros locais, mas eu quero voltar a Istambul porque eu quero voltar não apenas a trabalho, eu quero voltar turista com alguém, com um amigo, com meu irmão ou minha irmã, de uma outra forma. Então, para quem é apaixonado por história, o fato de estar em Istambul já é algo marcante. Entrar na... Hagia Sophia? Exato. Muito obrigada. Entrar na Hagia Sophia foi extasiante. No momento em que eu entrei, eu fiquei sem palavras. Eu estava com um amigo turco, que trabalhava comigo, ele estava no mesmo projeto que eu, e no momento que eu entrei, eu fiquei totalmente sem palavras. É incrível, sabe? É como se você estivesse colocando o pé dentro de um livro de história, sabe? Caminhando pelas páginas. É fantástico. Então, isso foi um momento marcante, embora é um lugar comum você falar que é um momento marcante, você entrar num grande monumento. Mas faz parte, eu acho. Eu acho que eles são grandes monumentos justamente porque eles despertam esse tipo de sentimento nas pessoas, né? Não é por acaso. Pois é, exatamente. Para mim, então, de Istambul foi esse pão. Mas para não ficar apenas num momento assim, né, que é tão lugar comum, né, de falar de uma visita a um monumento, em Istambul também eu fiquei 2h30 dentro de um carro para fazer um trajeto de 15 minutos. Numa tempestade de neve em que foi mágico, até que eu falei que eu acabei ficando amiga do motorista, né? Do motorista, depois de 2h30. 2h30, já falhada. Que você não é. Porque eu preciso colocar um pouco aqui de história nesse momento. Então, eu estava num projeto
esse projeto, o apoio logístico do projeto estava do lado europeu de Istambul. Uhum. Eles estavam hospedados num hotel do lado europeu de Istambul e a empresa petroleira, que era cliente, né, eu trabalho numa empresa de serviço de petróleo, então nós prestamos serviços a empresas como Shell, como Petrobras. Então a empresa que era cliente alugou todas as salas de apresentação desse hotel, os salões, para fazer de escritório para o projeto. Então, todo o apoio logístico e os representantes do cliente que tomavam decisões estavam do lado europeu de Istambul. Do lado asiático de Istambul tem o porto. E no porto, nós construímos uma planta temporária, né, de cimentação. Temporária porque a gente colocou equipamento lá e, ao final do projeto, tudo isso ia ser retirado, né? Nessa época, a minha função era gerente de QHSE. A sigla está em inglês, né? Mas Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Eu era a gerente de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente nesse projeto e, portanto, eu falei, bom, não faz sentido, sendo eu responsável por segurança, estar dentro de um escritório de logística, porque se a gente tiver algum acidente, vai ser na planta de cimentação. Então, eu ficava hospedada no lado asiático, porém, eu tinha muitas coisas a tratar com os gerentes também. Então, 5 dias por semana, na semana, porque fim de semana é outra coisa, né? Mas dos 5 dias úteis, 3 dias eu estava do lado asiático e 2 dias por semana eu ia pela manhã para o lado europeu e voltava à tarde. E estava exatamente num desses dias que eu tinha que ir para o lado europeu e voltar. Uhum. Só que eu já tinha passado 2h30, né? Eu falei assim, cara, e eu não tinha chegado na ponte. Não, você não ia chegar. Eu não ia chegar. Era isso, ponto, eu não ia conseguir chegar. Então eu falei com o rapaz que estava dirigindo, eu falei assim, olha, vamos voltar. Aí ele, sério? Eu falei, sério, vamos voltar. Vou ligar pro meu chefe, não tem condições, não vou perder mais meu tempo, porque a gente vai chegar lá e você vai ter que voltar. Vou chegar de noite lá. Então, aí a volta que foi mais interessante, que aí vem a parte do... né, porque a gente estava praticamente na entrada da ponte. Então, ele teve que fazer um caminho todo alternativo, primeiro, para sair da ponte e, segundo, para conseguir voltar para o hotel onde eu estava hospedada. E nesse caminho alternativo, foi um sobe e desce de ladeira, que eu nunca tinha visto, porque eu não tinha andado por aquelas ladeiras em Istambul ainda, com uma tempestade de neve, num carro que estava sem corrente nos pneus. Socorro! Quantas vezes você achou que o carro não fosse passar pela ladeira? Oh, Deus! E as ruas são bem estreitas, sabe? Então, assim, eu falei assim, não, morrer eu não vou. Porque não tem nem condição de capotar o carro. A rua é tão estreita, capotar ele não vai. Não tem espaço. Morrer eu não vou, mas um acidente a gente vai sofrer. Não é? A gente não sofreu nenhum acidente. Eu dei os parabéns pro motorista depois. Eu falei, cara, você realmente é um ninja no volante. Mas embora... Impressionante, fiquei impressionado com a habilidade do cara, mas a gente não se envolveu em nenhum acidente, mas eu vi 3 acidentes no retorno pro hotel, 3. Então foi também uma experiência muito marcante da minha vida. Eu não aconselho ninguém, se você está no lado asiático de Istambul e tem que ir pro lado europeu e há uma tempestade de neve, não vá. Não vai. Tá? Não vá, esquece, fica em casa. Tá? Nem tenta. Neuquén, aí, bom, vou voltar pro ponto aí, né, o lugar comum, que é a visita que eu fiz, que não exatamente em Neuquén, numa cidade próxima a Neuquén, a visita que eu fiz ao Museu de Arqueologia, onde está o gigantossauro e o argentinossauro. É uma visita que vale muito a pena fazer. E... fora isso, saindo do lugar comum, deixa eu pensar nas minhas experiências de Neuquén. Tem uma coisa muito legal, que não aconteceu agora, porque a primeira vez que eu estive em Neuquén foi em 2004. Eu já trabalhava com petróleo, comecei a trabalhar com petróleo em 2003, morava em Macaé, e eu vim para Neuquén emprestada. Então, assim, eu trabalho, né, sempre trabalhei por empresas
multinacionais. Então, o pessoal do Brasil me emprestou para o pessoal da Argentina para fazer alguns trabalhos por aqui. Então, em 2004, quando eu cheguei... Agora, Neuquén é uma cidade maravilhosa, grande, gigante. Uhum. Cidade. Quando eu cheguei, em 2004, Neuquén era um povoado. Aquele grande velho da minha época era tudo mato. Mas na época que eu cheguei, era literalmente tudo mato. E tem uma coisa, eu sou vegetariana. Eu não como carne. Imagina, você vem para a Argentina e não come carne. Né? Difícil. Muito complicado. E assim... Eu já estive em vários lugares que o pessoal não está exatamente acostumado com vegetarianismo. Hoje em dia, o vegetarianismo está aí pelo mundo. Tá em todo lugar. Eu sou vegetariano no tempo que o vegetarianismo não está por aí pelo mundo. Uhum. Mas tudo bem, sempre tem um prato sem carne. Uma salada, alguma coisa. Uma salada, exatamente. Não na Argentina. Não Não na Neuquén de 2004. Na Neuquén de 2004, você não tinha nem a salada sem carne. E não apenas isso... Se você pedisse para tirar a carne, era meio que ofensivo para a galera. Eles não tomavam isso direito. Tipo. Então, né, depois de ter sentido uma espécie de animosidade por parte dos garçons e tudo mais, eu desisti. E aí eu passei um mês comendo o mesmo prato no mesmo restaurante de Neuquén, porque era o único restaurante que tinha um prato sem carne. Um prato. Um restaurante italiano que ficava na esquina, bem perto do hotel em que me hospedaram, que na época também era o único hotel de Neuquén, agora tem vários. Pelo menos hotel com internet era o único, agora tem muitos. E eu passei um mês comendo nhoque 4 queijos todas as noites. Ai, meu Deus! Todas as noites. Porque durante o dia eu ia para o escritório, para a oficina, passava o dia na oficina ou no cliente, tinha almoço no cliente ou no escritório, comia alguma coisa. O meu problema era o jantar. Foram 30 dias de nhoque 4 queijos. Meu Deus! Você ainda consegue olhar para nhoque 4 queijos? Não, nunca mais eu comi nhoque 4 queijos. Nunca mais. Eu não quero. Você realmente comeu pra vida toda já. A minha cota já foi. A minha cota de nhoque e 4 queijos, ela foi completa, né? Em Neuquén em 2004. Então, depois, quando eu retornei, que aí eu voltei, né? Em 2016, eu voltei para Neuquén. E eu já, né, na minha cabeça, Neuquén de 2004. Quando eu cheguei, eu vi aquilo, eu falei, gente, até asfalto vocês têm agora. Até asfalto. Eu fiquei besta, tá bonita a cidade. Ué, fizeram um roçado bonito lá. Mas agora tem mais de um restaurante onde eu posso comer. Olha que beleza. Sim. Agora você tem opções. Muito agora bom. Eu tenho muitas opções, muitas. Então são as 2 experiências aí marcantes. Muito bom. O Francisco José de Fortaleza, ele também faz umas perguntas sobre o custo de vida nesses lugares. Então, ele faz uma série de perguntas sobre a assistência médica, se é pública ou não é, as escolas, quanto custa uma refeição, o valor do salário mínimo, essas coisas. Então, eu vou ter uma certa dificuldade para responder algumas dessas coisas. Escola, por exemplo, porque eu não tenho filho. Eu tenho alguma ideia nessa relação, mas muita coisa aqui vai ficar realmente na ideia, de conversas com amigos que têm filhos e coisas assim. Então, uma coisa que pouca gente sabe, quem não está no petróleo meio que não sabe, toda cidade petroleira é cara pra caramba. Custo de vida em cidade do petróleo é muito caro. Por quê? Porque você tem o fator expatriado, que eu acabei de falar. Você tem o cara que vem dos Estados Unidos, o cara que vem da Noruega, o cara que vem da Escócia, todo mundo recebendo em dólares. A empresa que paga mais para o cara, para ele ser expatriado, que é exatamente para ter essa opção, essa facilidade de tirar o cara de um ponto e botar no outro, tá? Então, isso meio que bagunça a nossa cabeça de o que vale, quanto vale um ovo. E isso, lei da oferta e da demanda, né? As cidades petroleiras, elas, em geral, têm um custo de vida alto. Eu não vivi em nenhuma cidade petroleira que o custo de vida
fosse baixo em relação às outras cidades daquele país. Uhum. E isso eu falo, tipo, conhecendo Macaé, sabendo o custo de vida cidades no estado do Rio de Janeiro, tendo vivido em Macaé. E depois de sair de Macaé, falando com pessoas daquele país que viveram, conhecem outras cidades, sabendo, né? Então, Neuquén, Istambul... Agora, Istambul é uma cidade à parte, né? Como eu já falei antes, Istambul não é uma cidade petroleira. Uhum. Agora, Istambul, o custo de vida... Não vou saber falar sobre moradia, por exemplo, eu não tive que pagar. Uhum. No geral, e eu não vou saber falar sobre salário também. Uhum. Não vou... Porque você recebe o salário da empresa Exatamente. Padronizado. E Istambul eu não cheguei a conversar com pessoas locais, né? Eu não cheguei a fazer amizade com pessoas de Istambul que não fossem do petróleo ou do setor automobilístico. Porque calhou também, por uma dessas coincidências da vida, que na época que eu estava morando em Istambul, um casal de amigos meus, que ele é engenheiro também, mas ele trabalha para uma empresa automobilística, foi morar em Istambul. Brasileiros. Na parte asiática de Istambul também. Então eu conheci os amigos deles, e aí o pessoal também, novamente, você continua com expatriado, né? Uhum. Não te dá uma boa ideia da situação. Então, não sei, questão de moradia e tudo. Porém, Istambul, a parte de comida, vestuário, livros, são coisas que, né, onde eu vou eu compro. Tudo isso, das cidades que eu andei nessa vida morando, foi a mais barata. Foi a mais barata. E olha que eu morei, né, em Pointe Noire, no Congo. Pointe Noire é bem cara, por sinal, o que é uma coisa engraçada. Você não tem estrutura lá em muitas coisas, né? Mas é uma cidade cara, porque é uma cidade petroleira. E Istambul, tudo isso é bem barato. E aí vem uma coisa também que, né, a gente ouviu falar isso muito, e uma vez que você está lá, você percebe que tudo que você ouviu falar é multiplicado por 100. O povo turco é muito comerciante. Muito, muito, muito extremamente comerciante. Do tipo, eles falam qualquer idioma que você quiser falar. Eles realmente falam. Você não tem como fugir do cara dando aquele migué do não falo sua língua. Porque qualquer língua que você fale, ele fala também. Ele dá um jeito. Ele aprende na hora se precisar. É impressionante, impressionante. Isso é um. Então você tem muito comércio, você tem o esquema da barganha, né? Eles fazem isso, então eles jogam o preço para cima, esperando que você vai jogar o preço para baixo, você vai barganhar, você vai fazer negócio de um jeito, vai fazer negócio do outro, e eles fazem isso todo o tempo. E aí, eu não sou uma pessoa de barganhar, eu sou uma pessoa muito... Eu não gosto, na verdade, sou muito ruim nisso, não gosto. Eu sofro também. Eu sofro mais. Mas eles fazem o tempo todo, então tudo isso, então você tem... Compras do seu dia a dia são baratas em Istambul. Neuquén é caro. A Argentina, por sinal, é bem cara, comparado com o Brasil, por exemplo. Eletrônicos, que eu acho os eletrônicos no Brasil caríssimos, a Argentina é mais cara que no Brasil. Sério? É. Caramba. A Argentina, eletrônicos são mais caros do que no Brasil. Então, Buenos Aires é uma cidade cara, porque é capital, porque é megalópole, né? Tal, como Rio de Janeiro é caro, como São Paulo é caro, como Istambul é caro. E Neuquén é caro porque é uma cidade do petróleo. Moradia é bem caro por aqui. Por aqui, eu digo, nas duas cidades que eu conheço, que eu cheguei a alugar. Hoje em dia, o apartamento que eu moro em Buenos Aires, eu comprei. Então, para comprar ou para alugar, tanto Neuquén quanto Buenos Aires, é bem caro. Saúde. Geralmente, nos países que eu moro, eu não uso o sistema público de saúde porque eu tenho sempre o plano, a empresa sempre paga algum tipo de plano internacional. Porém, tem sistema de saúde público, tanto aqui na Argentina quanto na Turquia. São sistemas diferentes. As filosofias dos sistemas são diferentes. Não vou saber te dar muita explicação no caso de Istambul, porque realmente eu não usei nada, nem tive que levar ninguém para o hospital público. Aqui já aconteceu. Ainda bem. Graças a Deus. Deixamos assim sempre. Mas aqui já aconteceu, então aqui eu meio que entendo um pouco mais.
até porque estou há mais tempo aqui do que fiquei em Istambul. Uhum. Mas sim, ambos têm saúde pública. Aqui na Argentina também tem a parte educação pública. Até onde eu me lembro, Turquia também, né, tem o sistema público de educação. Vai até o 3º grau, vai até a universidade. E é por aí. Mas, assim, cidade de petróleo, em geral, tem um custo de vida alto. Ela é mais cara. Em geral, sim. Aí tem o lance do salário, né? Que o salário mínimo, eu não sei dizer se a Turquia define um salário mínimo. Realmente não sei. Uhum. Aqui na Argentina, sim. Existe salário mínimo definido pelo governo, como tem no Brasil. O salário mínimo daqui, em dólares, é maior do que o salário mínimo definido no Brasil. Uhum. Mas, em geral, tanto a Turquia quanto a Argentina, a gente vê um gap muito grande entre as classes, né? Uhum. Entre a classe alta e a classe baixa. Que dentre os países que eu vivi, o país que isso menos existe, ou praticamente não existe realmente, é a Noruega, que você tem a diferença entre o diretor da empresa e o recém-contratado é muito, muito pequena. Não que a diferença salarial seja pequena, mas por conta dos impostos que são cobrados de um e do outro, você acaba tendo um rendimento anual equiparável. Uhum. E aí você tem uma qualidade de vida muito maior, né, nesses lugares em que você não vê esse gap tão grande entre as classes. No geral, tanto a Turquia quanto a Argentina tem um gap muito grande entre a classe alta e a classe baixa. O João Cassanho, de Hong Kong, que foi entrevistado recentemente, pergunta: gostaria de saber como é a questão de violência na Turquia. É um país seguro ou não? Dá pra sair na rua à noite, ir a bares e restaurantes e voltar pra casa tranquilo? Então, essa é uma pergunta interessante. Toda vez que a gente pergunta sobre segurança, a primeira pergunta tem que entender o que você entende por segurança. Aham. Eu sempre, quando eu converso com meus amigos, né, então meus amigos homens, eu sempre digo para eles que existem 2 mundos. Uhum. Existe o mundo em que os homens vivem, o mundo em que as mulheres vivem. Então, o mundo em que os homens vivem, eles dizem, não, aqui é seguro de viver. E eu não vou achar a mesma segurança. Uhum. Eu não vou me sentir segura da mesma forma. Por quê? Porque o fato de não ter muito assalto, não tenho medo de que me roubem a bolsa e tal, mas a maneira como você caminha e as pessoas olham para você, os caras olham para você, você se sente ou não se sente segura. Uhum. Né? Se você percebe que está sendo notada, você, mulher, em geral, já não se sente segura. É uma tristeza, mas essa é a verdade. E é algo que não dá para explicar. Eu vou falar em palavras, mas nenhum homem vai entender, porque nunca sentiu. Uhum. Então, dito isso, falar sobre a Turquia primeiro. A Turquia, separando isso já, tirando isso da bandeja, vamos falar no geral, depois eu entro novamente nessa parte do homem versus mulher. A Turquia é segura. Uhum. Eu saía à noite com os meus amigos lá para tomar uma cerveja. Não saía sozinha, eles saíam. Eu não voltava sozinha, procurava não caminhar sozinha por uma viela. Eles não tinham problema com isso, não ia acontecer nada com eles. Então, até aí você fala, seguro, ótimo. Porém, entretanto, todavia, né? De vez em quando acontecem coisas no meio do dia que você não espera e aí você já não sabe se é tão seguro assim. Uhum. Então, por exemplo, uma vez eu estava era um sábado à tarde, e eu estava num desses cafés livraria, quando de repente o ambiente todo ficou cheio de gás lacrimogêneo, porque estava acontecendo uma manifestação numa praça próxima, e aí veio a repressão, que eu não sei realmente se foi o exército, se foi a polícia, não sei quem foi, só sei que foi, e uma das latas entrou na livraria. E aí foi aquele corre-corre e tal, e aí vem... Bom, e aí? A gente está num país seguro pelo fato de que não há assaltos, mas você tem esse outro lado acontecendo. Em Istambul, novamente, não sei, outras cidades da Turquia, mas em Istambul você não entra em nenhum local público, coloque aí hotéis, shopping center, bares que estão abertos à rua, sim, mas locais que você tem basicamente hotéis, shopping center, aeroporto também. Uhum. Antes de entrar, você passa pelo raio-x. Gente. Todos.
Nossa, é até meio difícil de imaginar, assim. Então você pega uma fila no aeroporto incrível. A sua mala passa pelo raio-x 4 vezes na Turquia. Uau. Sabe? Você entra, depois você vai passar para outra área do aeroporto, vai passar de novo. É uma beleza. Né? E você passa pelo raio-x também. Então, e claro que tudo isso é fila. No hotel, que você geralmente está vindo do aeroporto, com as malas, com o carro. Então, na hora que você entra no hotel, na hora que o táxi faz menção de entrar no hotel, ele para um pouco antes de chegar à porta do hotel. Aí o motorista tem que abrir a mala do táxi para que os seguranças verifiquem. Eles olham a mala, eles olham embaixo do carro. Aí o táxi vai te levar até a porta do hotel. Aí você desce do hotel, pega suas malas e bota suas malas no raio-x. E aí você entra no hotel. Você vai num shopping, tira a bolsa, bota no raio-x, você passa pelo raio-x do lado, como se você estivesse passando na imigração do aeroporto. Uhum. Então, na Turquia, não sei, na Turquia não posso dizer, em Istambul é assim. Aqui na Argentina, vira e volta estão falando que está aumentando o número de assaltos. Eu nunca sofri nada aqui, absolutamente nada. Uhum. Não conheço ninguém que tenha sido assaltado, mas não vou falar sobre estatísticas, eu vou falar falando sobre as pessoas que eu converso. Sobre a sua sensação maior, né? Tipo, na verdade. Minha sensação. Porque eu cheguei a dar aula para as pessoas de português, para pessoas que iam trabalhar no Brasil. E aí tinha muita gente que me perguntava, né? Tipo, sei lá, vou pra São Paulo, vou trabalhar em São Paulo. Me falaram que é muito perigoso, e não sei o quê, não sei o quê. Ou olha, depende muito da sua sensação, porque eu posso falar pra você que é segura, que nunca me aconteceu nada em São Paulo. Que eu vivi minha vida inteira lá e que eu nunca fui assaltada, nunca tive nada roubado, tava tudo certo. Mas não adianta, eu posso te repetir estatísticas que Chicago, nos Estados Unidos, tem mais assassinatos do que São Paulo. Tem mais violência do que São Paulo. Mas se você não se sentir segura, se você sentir que você tá sendo ameaçada, então não é segura, entendeu? Então não tem o que fazer. Não. Exatamente. E aí, voltando para aquele ponto que eu falei inicialmente, né, sobre existirem dois mundos, o mundo em que, né, o homem e a mulher, eu não sofri nada em Istambul e não sofri nada em Buenos Aires. Uhum. Eu andando sozinha, eu me sinto mais segura em Buenos Aires do que em Istambul. Uhum. Por quê? Porque quando eu sozinha estou caminhando pela rua de manhã, de tarde ou à noite em Buenos Aires, eu não sinto olhares diferentes para mim. Uhum. Em Istambul eu sentia. Então, a sensação que eu tenho aqui de segurança é maior do que eu vivendo em Istambul. Estatísticas, eu não sei, mas estatística vocês dão um Google, procurem aí, sejam felizes. Mas essa é a minha experiência. Sim. Sobre isso também, eu lembro que na sua primeira entrevista com o Felipe, você mencionou que você sentiu uma diferença de tratamento em Moçambique por causa dos muçulmanos, seus colegas muçulmanos lá, do que, enfim, no Congo, por exemplo. A Turquia é um país majoritariamente muçulmano também. Você acha que o tratamento que você recebeu na Turquia foi parecido com o que você tinha em Moçambique ou era diferente? Não, foi bem diferente. Foi bem diferente. Eu tive, até o momento, a oportunidade de visitar 3 países muçulmanos, né? Moçambique, Turquia, e eu estive na Malásia, onde há um quociente também de muçulmanos alto. Não morei na Malásia, só trabalhei lá um tempo, um trabalho lá. E os turcos são muito, muito abertos. Então, assim, Moçambique, vamos colocar assim, você tem a religião estar mais para o fechado ortodoxo tradicional da religião, ou você estar vivendo a sua religiosidade, independente do mundo à sua volta. Uhum. Então, a Turquia, nesse ponto, ela é um país majoritariamente muçulmano, mas 100% aberto, né? Então, a diferença, em Moçambique, eu não podia comprar cerveja no supermercado, não podia, porque o rapaz do supermercado não tinha permissão de vender cerveja para uma mulher. Eu não podia entrar num bar, não tinha permissão de entrar num bar. Mesmo eu não sendo muçulmana. Uhum. E na Turquia, não. Então, assim, não apenas eu
podia comprar cerveja, entrar num bar, tomar cerveja, mas também as mulheres turcas, muçulmanas, tendo isso da mesma forma. Então, motorista, né? Uhum. Eu fiquei amiga. Nós acabamos ficando realmente muito amigos, um senhor de seus 50 e poucos anos. Me ensinou a tomar café turco. Né? Me deu várias dicas de como aproveitar melhor os pontos turísticos de Istambul. Muito boa pessoa. E ele falou isso, que o lance deles é assim, vocês vivam a vida de vocês da maneira que vocês quiserem viver. Uhum. E pronto. E sejam felizes e a gente vive tudo. E eu senti, desse ponto sim, isso eu senti que a religião minha e a religião deles não era um impeditivo na forma como nos relacionávamos. Uhum. E tampouco para eles. Não vi sendo pode ser que esteja mudando, o presidente mudou, né? Mas eu acho que não. Isso guarda um certo paralelo com a Argentina. O povo turco é um povo muito aguerrido, como o povo argentino também. É um povo que ele mantém muito forte o limite para não perder os direitos já adquiridos. Uhum. Né? O argentino também. É. E claro que não está sendo fácil para eles, por um monte de coisas. A gente vê o que está acontecendo na Turquia agora, mas eu não acredito... Assim, pode acontecer? Pode. Infelizmente, muitas coisas podem acontecer não tão boas assim, mas eu não acredito que o povo turco vá deixar essa liberdade individual ser tomada deles de uma maneira fácil. Uhum. Eu espero que não. É um povo muito rico. E é muito interessante conversar com o turco e escutar tudo que ele tem para contar da vida deles, que eles sempre têm muitas coisas para contar. Sim. Chegando no fim já, a Cássia Salles, no nosso grupo do Telegram, ela não fez uma pergunta, mas ela compartilhou uma anedota falando da vez que ela encontrou... Ela tava passeando com o cachorro dela no parque e uma família turca parou ela pra tirar foto do cachorro. Fez chamada com a família pra poder mostrar o cachorro. Tudo mais. Isso me fez lembrar que muita coisa que a gente vê de animais na internet vem da Turquia, assim, né? Tipo, gatos, o dono do açougue dando comida pro gato, ou cuidando do cachorro, não sei o quê. É uma coisa só de internet, assim, ou realmente os turcos têm esse muito apego aos animais? Muito. Então eu falei que Turquia, todo lugar você tem uma livraria. Uhum. Em todas as livrarias você olha e tem um gato lá dentro. Todas elas, né? Tem muitos. E tem muitos cães também, né? Pela rua assim. E eu perguntei pro meu amigo, o motorista, porque eu tinha percebido que todos os cães, inclusive os de rua, eles tinham uma plaquinha na orelha. E aí eu perguntei o que exatamente era aquilo, porque, obviamente, estava escrito em turco, eu não conseguia ler. Uhum. E ele disse, não, sabe o que é? É que há alguns anos atrás passaram uma lei porque eles iam recolher os animais de rua. E aí a gente não sabe o que eles iam fazer com os animais de rua. Uhum. Claro que todo mundo acreditou, e se ia acontecer ou não a gente não sabe, é que os animais seriam sacrificados. Então a lei era, quem tem o seu animal tem que trazer o animal para colocar essa tag, era um brinco, né? um brinco com identificação na orelha, e os animais que não tiverem essa tag dentro do prazo X serão recolhidos. Tudo bem. Os turcos, não, tudo bem, sem problema. Então eles levaram todos os animais deles e todos os animais de rua. Estão todos marcados. Pronto, não vai recolher nenhum. Não vai recolher nenhum. Acabou, não recolhe nenhum. Era muito interessante. Então você passa, eles têm muito carinho. Então você tem caminhas em frente às lojas, você tem a caminha, tem um cachorro deitado, né? Você tem a água, comida, todo lado você tem. Eles fizeram essa troça aí com o governo. Eu disse, não, a gente vai recolher, vai recolher sim. Acredita no seu potencial. Então, o que aconteceu foi que o governo gastou para marcar todos os animais de rua. Sim, agora todos eles têm identidade. Todos eles agora, quero ver tirar algum da rua. Pronto, aí estão todos marcadinhos lá. Então, eles têm muito amor, isso é muito legal de ver.
Chegando no fim, perguntar pra você se você tem alguma recomendação de filme, ou música, ou série, alguma coisa assim, sobre a Turquia ou sobre a Argentina, que os nossos ouvintes podem pesquisar. Caraca, agora você me pegou legal. Eu peço perdão pra galera do O Nome Disso é Mundo, por eu não lembrar o nome disso, mas existe uma novela. Não vai ser simples de encontrar, mas vale a pena procurar. Porque ela fala sobre a mulher do sultão. Ela foi primeira-dama da Turquia, entre aspas, né? Porque ele podia ter várias esposas. Uhum. Então, ela não era a primeira porque ela foi a segunda, mas ela se tornou a primeira. E ela foi a responsável por muitas mudanças dentro do país, inclusive na questão de educação, a inclusão de mulheres. Então, é muito interessante a história. Eu peço perdão, gente, eu vou mandar. Aí coloca no... Tudo bem, vai estar tudo na descrição do episódio. Vocês procurem agora, porque a gente pode não saber nesse momento, mas garanto que tá ali na descrição. Vai falar, eu vou mandar. Procurem a história dessa mulher, é muito legal, e fizeram uma novela sobre ela. Não é fácil de encontrar novela, não. Vocês vão ter que procurar aí na Deep Web aí da vida, mas encontra. De repente só vai encontrar em turco, aí vai ser um pouco mais difícil de entender. Vou botar uns links de aula de turco também pra você fazer e entender a novela. É. De repente, né? E a Argentina, deixa eu ver as últimas produções, que também vai ser meio complicado aqui da Argentina. Eu sei que eles estão fazendo uma produção agora sobre o Diego Armando Maradona, estou esperando estrear, porque vai ser legal. Aliás, isso, não vou dar a dica de filme sobre, mas eu vou dar uma dica pra galera, pesquisar sobre a vida do Diego Armando Maradona. Pesquisar sobre a vida dele. Por quê? Porque nós do Brasil, a gente pensa no Diego Armando Maradona como jogador de futebol, como o cara que tirou o Brasil da Copa, fez o gol de mão, aquele negócio todo. Porém, ele aqui na Argentina, ele é muito mais do que isso, né? E aí, quem tá aí Eu era uma dessas pessoas que achava isso um sentimento exagerado da Argentina e tudo mais, que o Diego aqui, ele podia literalmente celebrar casamento, né? Tem a igreja do Diego Armando Maradona e ele podia celebrar casamento. E eu achava isso um exagero do povo argentino. Até o momento que eu vim para cá e eu soube uma parte da vida dele que a gente no Brasil não sabe. Então, assim, o Maradona, ele tinha uma ligação com os movimentos sociais aqui muito grande. Ele era um grande contestador dos poderes, das desigualdades, dos problemas sociais. Ele era amado aqui. Eu estava aqui quando aconteceu a morte do Maradona, né? E foi um sentimento de luto como poucas vezes eu vi na minha vida. No Brasil, eu comparo com quando morreu o Chico Xavier. Chico Xavier morreu quando a gente ganhou a Copa do Mundo. Então, a gente sobrepassou aí Mas aqui foi uma dor muito grande para o povo argentino. E eu entendi aquela dor porque eu já conhecia a história do cara. Então, uma das coisas que ele fazia aqui, por exemplo, na casa dele, aqui de Buenos Aires, era aberta para os moradores de rua almoçar na casa dele. Olha. Então, ele, para nós, foi um jogador de futebol. Para os argentinos, ele realmente foi muito mais do que um jogador de futebol. Muito mais do que qualquer jogador de futebol brasileiro foi para a gente no Brasil. Então, pesquisa aí a vida do Diego Armando Maradona, as coisas que ele fez por aqui, por que ele é tão amado na Argentina. A razão do amor. Também tem o lance do futebol, claro, mas não é apenas isso. Não é apenas isso. Ele foi uma figura realmente icônica nesse país. E as lutas que ele tinha para melhorar a vida do argentino, para diminuir o sofrimento do povo aqui, diminuir as desigualdades. Ele era uma voz muito forte nesse sentido. E ouvido, o que é uma coisa impressionante também. Então, fica aí a dica. Pesquisem sobre Diego Armando Maradona. Sim. Eu não tenho muito sobre a Argentina, eu acho. Acabei não pensando muito sobre a Argentina. Mas eu lembrei de um documentário da Al Jazeera
sobre novelas turcas. É um documentário muito bom, são 40 minutos. Eles relacionam as novelas com mulheres que assistiram essas novelas e isso mudou a vida delas de algum jeito, né? Então tem o caso de uma mulher no Egito que foi inspirada por uma novela a denunciar casos de assédio sexual. Ou um caso da... Não lembro agora qual era o país também, mas que assistiu a novela turca e as mulheres se inspiraram a deixar os maridos que batiam nelas, sabe? Alguma coisa assim. Enfim, é um documentário muito legal. As novelas turcas, elas passam em vários lugares do mundo, né? Não são só as brasileiras que passam por aí. As turcas também fazem bastante sucesso. E é bem interessante. As novelas turcas são uma tradição, na verdade. São uma tradição. E tem uma produção muito interessante. Para quem curte novela, né? Eles têm uma preocupação de passar uma mensagem no meio ali, né? São muito assistidas exatamente como as brasileiras são assistidas aqui por toda a América, Portugal, Moçambique, Angola, tudo mais. Elas são muito assistidas do lado de lá também, né? Uhum. Vale a pena. Esse documentário eu não conheço, vou procurar. Eu vou colocar o link também quando você... Obrigada, mais fácil. Jaque, quais são os seus planos para o futuro? Você vai continuar morando em Buenos Aires? Quer dizer, né? Não sei se você vai poder voltar, quando você vai poder voltar a viajar. Eu não sou uma pessoa de fazer planos muito a longo prazo, não, né? A vida que eu tenho. Uhum. Assim, sou e não sou. Na verdade, sou e não sou. Eu fiz um plano a longo prazo quando eu tinha 20 anos de idade, que era o dia que eu ia parar de trabalhar. Esse plano foi feito e eu mantenho ele. Fora isso, não sou uma pessoa de fazer muitos outros planos. Né? Nesse momento, por enquanto, pelo menos até o final do ano, eu vou estar aqui em Buenos Aires. Né? Ano que vem já não sei. No mais, é voltar a viajar sim. Esse é meu grande plano. Uhum. Meu grande anseio, voltar a viajar. Eu estou devendo uma viagem para o Brasil, tenho que visitar minha família. Não fui ano passado, eu vou sempre pelo menos 2 vezes por ano ao Brasil. Ano passado não fui nenhuma. Né? Então eu preciso ir ao Brasil. E me aposentar. Já está na hora de eu parar de trabalhar e ficar só viajando. Onde você quer se aposentar? Tipo, você vai escolher uma base pra você ou não? Você vai ficar... Eu vou escolher, né? Afinal de contas, uma pessoa que tem limites orçamentários, né? Eu sou a Paris Hilton. A Paris Hilton pode não ter base. Eu tenho limites orçamentários. Então, assim, alguns pontos na mente que eu penso. Por enquanto, é bem provável que eu volte para o Brasil, minha família está no Brasil. E aí eu vou para a praia, eu vou para Alagoas, lugar maravilhoso. Isso. Lá, pegando sol, contando essas histórias pro pessoal. Pronto. Muito bom. E se os nossos ouvintes quiserem te encontrar nas redes sociais, talvez para fazer mais alguma pergunta ou só te seguir porque você é muito engraçada. Okay. Vou fazer comédia daqui a conversar com as pessoas. Quem quiser me procurar, a melhor rede social realmente para conversar comigo é o Twitter. Uhum. Porque é a única que eu acesso de verdade. As outras eu não acesso, a pessoa vai lá, vai se desapontar porque eu não tô lá, não vou responder. Então o Twitter é a melhor rede para me procurar. O meu nick é Pernetinha1, né? Pernetinha1, ok. É o que é. Não, tudo bem, o meu é Erika com sono. Tá ok. Então, pois é. Tem uma história nessa vida, né? Eu passei por algumas cirurgias no meu joelho. E, na verdade, o meu Twitter antes era meu nome, só que eu tive problema com o Stalker na época que eu tava morando. Ah! Pois é. Aí eu tranquei todas as minhas redes. E depois, quando eu resolvi destrancar, eu falei, não vou destrancar e manter meu nome, que não faz nada sentido. E aí eu troquei. Por conta disso, e isso já tem bastante tempo que aconteceu. Uhum. E aí, como tem esse problema no joelho, recorrente e tal, aí foi isso. Então... Mas quem quiser, eu tô lá, pode mandar um oi, pode mandar um salve. Converso, falo muita besteira por lá, como falo por aqui também. Mas as outras ficam mais complicadas, as outras eu não entro mesmo.
Não tenho, eu não tenho paciência com muitas redes sociais. É que nem conta de banco, só pode ter uma, não pode ter mais uma. Você se confunde. Você não sabe onde botou dinheiro, onde tirou. É difícil, sim. Concorda. Então, muito obrigada por ter vindo fazer esse repeteco, voltar a conversar com a gente. É muito bom e quem sabe, sei lá, daqui a 1 ano ou 2 eu entro em contato de novo pra falar sobre os países que ainda não falamos. Estão faltando, né? A gente vai... Deve que tem um mapa ali, você pode procurar aqui pelo mapa. O que não tiver em preto é porque eu já passei, então você vai... Pronto. Tem, ó, a América do Sul quase inteira. O que você não viu da América do Sul? Venezuela tá faltando. Equador, as Guianas e Suriname. Uhum. Né, tá faltando... México... México eu estive, sim. Eu tenho o plano de visitar o Caribe inteiro, tô chegando lá. Nos Estados Unidos, daqui, da América tá faltando aqui, América do Sul, esses países da América do Sul. Canadá, América do Norte já foi. Uhum. Então, Panamá, México também já tive. Aí... Legal, então a gente faz uma lista e vai cruzando. É convidada recorrente. Gente, olha, lembra já que eu não tô... Não, foi ótimo, cara. Sempre um prazer. Eu sou uma grande fã do O Nome Disso é Mundo. Então, sempre um prazer. E conta a história comigo mesmo. Se quiser a história, a gente conta. Acho muito bom. E a gente adora ouvir suas histórias, então tá valendo. Muito obrigada, então. Até. Um abraço. Obrigada. Podcast editado por 20 a 20.